Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença calorosa e a participação importantíssima desse seleto grupo neste terceiro dia do Treinamento Nacional Redinaf 2021. Esclarecemos que este evento está sendo realizado no formato virtual como medida preventiva à disseminação da Covid-19. É uma honra estarmos com vocês e podermos realizar juntos essa Semana Nacional de Treinamento dos Alunos NAF. Este evento é organizado e realizado por equipes de cidadania fiscal das superintendências da Receita Federal em todo o Brasil. Somos 10 regiões fiscais unidas neste propósito. O público-alvo dessa semana de webinars compreende as equipes dos mais de 400 núcleos de apoio contábil e fiscal, os NAFs, em instituições de ensino superior de todo o país. Sobre a lista de presença que vocês tanto querem, informamos que haverá um link disponível no chat para registrarem sua participação no evento. De maneira diferente do dia de ontem, oportunidade em que tivemos uma belíssima apresentação da colega Rosângela Santos sobre os canais de atendimento da Receita Federal, hoje teremos não somente uma, mas duas exposições. Os colegas especialistas tratarão de um tema muito palpitante para a construção de uma relação harmoniosa do contribuinte com a Receita Federal. Vamos conversar sobre cadastros. Para falar a respeito desse assunto, as exposições dessa tarde ficarão a cargo dos especialistas na área. Os colegas Francisco Marlon Moraes Belém, que conversará conosco a respeito do cadastro da pessoa física e do cadastro da pessoa jurídica. E, para falar sobre o cadastro do imóvel rural, o nosso convidado é o colega Jurandir Carneiro. Marlon Belém é assistente técnico administrativo do Ministério da Economia, chefe do posto de atendimento da Receita Federal em Brejo Santo, no Ceará. Francisco Marlon é formado em gestão pública e tem especialização em docência do ensino superior. Jurandir Carneiro é analista tributário da Receita Federal do Brasil, agente substituto da Agência da Receita Federal em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Jurandir é integrante da equipe de atendimento em retaguarda de cadastro de imóveis rurais da 10ª Região Fiscal na área de análise, supervisão e orientação. Ele é também integrante da equipe nacional de testes e homologação do programa gerador da declaração DITR e da equipe nacional de criação do programa DITR Web. Vamos esclarecer que esse evento acontecerá da seguinte maneira. As exposições acontecerão até às 17h30 e, em seguida, teremos 30 minutinhos para as perguntas e respostas, encerrando o webinar às 18h. As perguntas e manifestações de dúvidas poderão ser realizadas durante todo o evento. Ele será realizado por meio do pergunta e resposta, o PIR, que se situa no alto da tela do lado direito, um ícone com um balãozinho e uma interrogação. O Perguntas e Respostas é a única maneira de vocês participarem e interagirem com os expositores e os moderadores. Durante as apresentações, os moderadores estarão prontos para atendê-los em seus questionamentos. Nessa tarefa, contamos com a colaboração dos especialistas Pamela Burilli Penteado, assistente técnico-administrativo do Ministério da Economia desde fevereiro de 2015, tendo atuado sempre na área de atendimento ao contribuinte na Agência da Receita Federal em Ji-Paraná, Rondônia. Desde o ano passado, também colabora com as equipes regionais responsáveis pelos canais virtuais de atendimento, especialmente a Caixa Corporativa e os dossiês digitais de atendimento. Além da Pamela, contaremos também com a colaboração do colega especialista, o colega Benito João Papini Júnior. O Benito é analista tributário da Receita Federal do Brasil, especialista em cadastro CNPJ. Benito também é chefe da equipe regional de atendimento 2 e tem graduação em administração de empresas pela Universidade de Passo Fundo. Agora que vocês conhecem um pouco sobre os expositores e como o evento vai acontecer, vamos convidar então o primeiro expositor da tarde. Marlon, passo a palavra para você, seja bem-vindo, boa atuação.
Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, você, professor, aluno do NAF, professor da universidade, você que está aqui nesse canal, bem-vindo a esse treinamento, né? É com prazer que nós estamos aqui para ajudá-lo a entender melhor esses processos, né? Que são plúrimos que a Receita Federal tem e que é muito importante vocês compreenderem bem massivamente, bem perfeitamente esses processos, né? Para iniciar, né, eu vou aqui colocar a minha tela. E a temática é muito importante e muito extensa, então eu vou ser direto, né? A importância social do cadastro de pessoa física. O CPF em si, ele tem, é como um cadastro, né? Ele tem seu papel social no Brasil bem já conhecido da sociedade brasileira, né? Que eu trouxe alguns exemplos aqui inicialmente. Como hoje, né, o próprio universitário passou por isso, né, um dos exemplos que está aqui, né, tem o seu papel social esse cadastro. Eu diria o maior cadastro, né, que temos e de fundamental importância, né. E esse cadastro, né, juntamente com o cadastro de pessoa jurídica, que eu tenho esse pequeno lapso de tempo aqui para escutar com vocês, né. Então, o benefício social do cadastro é possibilitar essa identificação precisa do cidadão brasileiro, né, e ter essa segurança, né, em termos de cadastro, da pessoalidade do ser, né? Então, essa visão do cadastro como algo de extrema importância, nós vimos, né, agora com a pandemia, né, acabou sendo sabatinada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, quando das possibilidades de se excluir a exigência do CPF nos cadastros do auxílio emergencial. Então, com a sabatina do STF, nós vimos que o cadastro tem seu papel, né, tem sua função social e só traz mais segurança, né, para o cidadão brasileiro em ter a sua personalidade, sua individualidade bem segura, né, com o cadastro. Como forma de certeza do cidadão, né, dessa segurança que ela é legal, é jurídica, nós temos os exemplos que eu coloquei, né, os planos de saúde, os procedimentos médicos, os benefícios sociais que o governo apresenta, né, e tantas outras, né, a nossa vida financeira, comercial, nossa vida está atrelada ao CPF, né, e essa sigla, né, esse cadastro, ele tem um fundamental papel na vida, inclusive, né, de você, aluno do NAF, futuro empreendedor, futuro empresário, na sua inscrição do cadastro de pessoa jurídica. Então, todo esse arcabouço de informação é importante para vocês que já vivem isso, né, no dia a dia, vocês terem a certeza da importância desse cadastro. Vou trazer aqui mais informações a respeito do CPF, que é justamente o que é o cadastro. O cadastro é um banco de dados, né, e armazenamento de informações das pessoas físicas que são obrigadas ou não obrigadas, né? Porque o cadastro em si há a sua obrigatoriedade para aqueles que a norma, a lei a impõe, mas há também uma abertura, né, de não obrigatoriedade, né, que nós vamos ver. Então, o cadastro é um cadastro amplo, porém, né, com suas regras de obrigatoriedade e não obrigatoriedade. E o fim, né, desse cadastro é de trazer as informações básicas do cidadão, né, o número do CPF como único, né, que a gente vai ver já já, o nome do cidadão, a data de nascimento, o nome da mãe, o título de eleitor vinculado ao cadastro. Hoje essas informações dentro do banco de dados do cadastro de pessoa física já são entrelaçadas, né, com os cadastros nacional de título, né, de registro de pessoa civil. Então, os cadastros se falam, eu diria, hoje, né, para evitar o máximo possível de fraudes, e isso é um avanço, né, da nossa eficiência em manter o cadastro seguro, preciso. Né? Também tem a nacionalidade, a naturalidade, né? Tem a nacionalidade, o sexo, e cada item desse que compõe o cadastro vem com suas nuances, né? suas peculiaridades, de que, óbvio, todo cadastro tem, né? Em casos que a mãe não é conhecida, crianças que foram abandonadas, casos de casais homossexuais que têm crianças, então tem toda a peculiaridade que a lei, né,
A norma traz para cada campo desse, né, das informações no banco de dados, que são as informações básicas, para a obtenção do dado cadastro, do devido cadastro para o cidadão brasileiro, né, ou estrangeiro que esteja no Brasil. Vamos ver esse ponto. A formulação da numeração, ela é como uma composição, né, ela traz as características, né, de sua região, de seu lugar de emissão, como forma de controle, como forma de organização desse controle, mas, como todo cadastro, né, faz-se necessário, né, essa composição, esses dígitos, para o cidadão entender bem a segurança, né, a segurança do dado, né. Teve um tempo na Receita que, pelo dígito errado, a gente já sabia que tinha algo errado ali. Opa, tem algo que não está certo aqui. Então, já carece de um olhar mais minucioso, né, com a situação daquele CPF em atendimento. Ok? Então, a numeração traz essa formatação da composição dos dados básicos dos números do CPF, né? Então, antes da necessidade de possuir a informação sobre as pessoas físicas obrigadas, né, eu trouxe aqui algumas referências de leis, né? Antes tinha a necessidade para a declaração de imposto de renda, né, que ainda persiste, ainda tem essa necessidade, óbvio, né? Temos os registros das pessoas físicas que foram transformados em cadastro de pessoa física, né, em 1968, um relato histórico aí com a legislação. Temos também, em 2007, né, o CPF se tornando um documento básico, um documento civil básico, né, legalmente, com decreto. Então, esse histórico do cadastro, ele acaba caminhando, né, para uma robustez de segurança e uma simplificação, né? Esse processo foi natural do cadastro, sempre trazendo mais transparência e segurança para os dados do cadastro. Então, eu trago aqui algumas imagens, né, de como foi historicamente o próprio documento CPF, né? Começou lá com o SIC, e esse SIC era feito ainda em formulários manuscritos ali, nos conveniados, na própria Receita também. Então, foi objeto de muitos problemas, né, de muitos erros ortográficos, e, né, até hoje ainda temos temos nomes, né, ortograficamente, que estavam no SIC, o cidadão quer que o nome no CPF atual, né, que é esse CPF mais embaixo, que tem aquele mesmo nome, e hoje tem uma regra, né, de nomenclatura, nome próprio nos CPFs, que não tem acentuação, que não tem siglas, né, e letras. Então, tem um histórico, né, ainda, desse passado, que foi o SIC, né, e o CPF cinza, né, até chegarmos na versão hoje digital, né, versão digital, a versão com E-code. A atribuição do número, né, da inscrição, né, vemos um número da inscrição do CPF é atribuída à pessoa física de forma única, né. Cada cidadão tem o seu número de inscrição, não é possível, né. Houve no passado uma possibilidade de algum cidadão ter um CPF vinculado, né, mas isso, como está tão no passado, né, não vou entrar nessa seara. Mas hoje, né, a legislação traz a obrigatoriedade dessa inscrição única e individual do CPF para o cidadão brasileiro, né? E também que é proibido qualquer tipo, né, qualquer título, qualquer concessão, qualquer empréstimo, qualquer forma de terceirização desse cadastro para outra pessoa, né? Porque ele é, de fato, um cadastro de identificação individual do cidadão brasileiro, certo? Outra parte da legislação é essa obrigatoriedade, né? Quem são obrigados, quem não são obrigados, né? Essa inscrição que está na IN, né? Tem outras referências também, mas eu achei mais claro para vocês, né? Que são as pessoas que não são obrigadas a se inscrever, que também podem se inscrever, né? Temos essa realidade hoje, né, com as crianças que já nascem com CPF ali, o cartório já emite na certidão de nascimento. Ele não é obrigado, de fato, a ter o CPF, mas ele pode fazer uso, né? Temos as crianças menores que se fazem obrigados, entre aspas, né, a possuírem o CPF para regularização de pensões alimentícias, né, procedimentos que estão vinculados lá a declarações
imposto de renda dos seus pais, ou pares, ou cuidadores, que acaba tendo essa necessidade da criança já emitir o seu CPF para controle e para as declarações. Então, é um relato aqui, né, um traço histórico dessas obrigatoriedades, tem essa referência, vocês podem conseguir aí a IN, né, uma pesquisa e ter esses casos obrigatórios, né. E onde fazer, né? Essa é a questão, né? Como eu, aluno do NAF, vou prestar um atendimento de CPF, o cidadão buscando o NAF, né? Nós temos hoje conveniados, né, que praticam o protocolo de inscrição ou o protocolo de alteração do cadastro de CPF, né? Que foi Banco do Brasil, Caixas, Correios. Hoje temos o conveniado, né, que é o próprio cartório de registro civil, né? Temos a própria internet que pratica, né, o protocolo de inscrição. Temos os entes, né, como exemplos que eu trouxe aí, o próprio entidades sociais, né, que também fazem parte dos convênios. Então, tem uma série de conveniados que praticam isso. Porém, isso está disponível, né? Isso que eu falo é o protocolo de inscrição ou de alteração do cadastro. Isso se encontra disponível no site da Receita na internet. Nem todos os serviços vão ser conclusivos, claro, né? O cadastro tem suas travas de segurança, tem sua necessidade de ter essas travas para que se possa garantir, né, a eficácia da segurança que nós temos com o cadastro. Então, mas as conveniadas têm todo um rito, né, todo um processo de que sim se possa praticar o cadastro conclusivo, como o caso hoje das crianças que nascem e na certidão de nascimento já sai o CPF com a conclusividade, né, do atendimento, claro, no próprio cartório de registro civil. Então, temos exemplos de conveniadas que praticam, né, esses atos de cadastro, né, esses atos civis de cadastro. E os atos cadastrais, eles são basicamente a inscrição ou a alteração, né? Eu dei um exemplo aqui de alteração de endereço, mas pode ser alteração de nome, alteração de data de nascimento, alteração de nome da mãe, alteração, né, de naturalidade e às vezes até de nacionalidade, quando a inscrição foi feita com erro de estrangeiro, né? Também pode ser feito pela internet, né? Sem a necessidade de interveniência de um conveniado, mas os atos de inscrição, de regularização e principalmente o ato de cancelamento, né, e de anulação, ele se faz na Receita Federal, como forma de controle dessa averiguação do cadastro, né? O cancelamento, nós vamos ver já os motivos, né? O cancelamento ou a anulação do dado, né, básico lá do cadastro para encerrar a vida de um CPF, vamos dizer assim, né? Para encerrar aquele CPF. Então, quem e onde eu posso ter esse ato de inscrição, né? A pessoa física, eu diria, né? A pessoa física de 16 a 25 anos, ele pode praticar esse ato diretamente no site da Receita. Eu vou mostrar aqui, né? Vou tentar fazer isso com vocês, de forma prática, né? Ele pode buscar diretamente o site da Receita, informar as informações básicas do cadastro e conseguir o seu cadastro, né? E fazer a emissão do CPF pela internet, de forma bem simplificada, que é um dos grandes pontos de apoio que o NAF faz, né? Que presta com o cidadão brasileiro, né? Qual outra situação, né? As conveniadas podem praticar, né, também esse ato de inscrição, e a pessoa física falecida que não possuía o CPF enquanto viva, ela pode solicitar a unidade da Receita Federal para obter essa inscrição. Como seria essa unidade da Receita Federal, né? Ontem vocês tiveram um evento de canais virtuais de atendimento. Então, eu vou fazer um link com ontem aqui, né? As portas, né, os canais virtuais, eles prestam esses serviços. Então, você tem aí uma unidade presencial da Receita? Sim. Você tem aí um correio corporativo, né, um e-mail corporativo? Sim. Você tem aí uma ferramenta digital que foi apresentada ontem para vocês, que presta o serviço de alteração cadastral, de inscrição cadastral? Sim. Então, essa pluralidade de canais é muito legal, muito importante, porque abre, né, essa possibilidade do cidadão fazer de casa, né, essa solicitação. E, óbvio, né, a norma coloca essa necessidade do cidadão que vai solicitar, né, essa inscrição do falecido, ele ser
um parente, afim, até terceiro grau, conforme a norma coloca, né? Eu costumo brincar assim, ó, olha, pode pai, mãe, filho e neto. E aí eu vou levando essa ascendência ou descendência, né, até os que são realmente representantes desse falecido, até o atendimento da Receita para solicitar, né? Óbvio, né, também entes legalmente constituídos podem fazer essa solicitação. Isso lá na IN também consta, tá bom, gente? Só para esclarecer. Então, trouxe uma telinha aqui demonstrativa, né, do que seria o campo de inscrição, o campo de preenchimento dos dados básicos do CPF, bem simplificada, né, bem tranquila para se preencher, pedindo ali os dados cadastrais. A gente vai fazer já isso na prática, tá, gente? Os maiores de 18 anos, né, eles têm uma necessidade da documentação de identificação com foto, o que não é requerido àqueles que são menores de 18 anos, né, para ir para o ato de inscrição, porque são representados, né, pelos seus representantes, na verdade, né, do seu pai, seu cuidador, seus avós, curatelados, né, na verdade. Então, há necessidade da apresentação desse documento com foto para o ato cadastral, né, carteira de identidade, habilitação, e a certidão de nascimento ou casamento, caso não conste no documento de identificação oficial a apresentação da naturalidade, da filiação. Então, toda a documentação do maior deve entrar ali no conjunto, né? Se o maior de 18 já é casado e tem a certidão de casamento, o ideal é que seja também apresentada juntamente no cadastro, certo? O ideal não quer dizer o obrigatório, tá, gente? O ideal, não é obrigatório. Para os brasileiros com idade de 18 a 69, nós temos aí a questão do título, né, que é bastante comum nós vermos isso nos NARFs e também nas unidades da Receita, né? Esse cidadão ele é obrigado a possuir um título. Ele só não será obrigado se ele for, diante a lei, né, por uma classificação, né, que a lei classifica, né, facultado a posse desse título. Então, ele deve apresentar o título se está nessa condição, 18 a 69, e a partir dos 70, não. Né? Ele já é facultado a ter esse cadastro do título eleitoral, ok? Os menores de 16 tutelados, curatelados ou pessoas sujeitas à guarda judicial entram nessa situação. A documento de identificação é daquele que representa, né, o menor. O documento de identificação oficial com foto é do solicitante, que é o pai, tutor, curador, né, como eu falei, para oficializar e regularizar, de fato, essa situação da identificação, né, gente? Porque é o principal ponto, né? Se o cadastro é fiel e fidedigno, ele deve ser o mais criterioso quanto à identificação, né, do cidadão, né, do indivíduo, né, já que o cadastro ele é individualizado, do indivíduo que vai ser ali cadastrado, né, no banco de dados. Então, o documento que comprove a tutela também tem que vir junto, né, nesse caso do menor. E os menores de 16 ou 17 anos que for solicitar a própria inscrição, né, o documento de identificação com foto, né, ele já pode apresentar, ele já tem, né, o comprovante de sua naturalidade, afiliação. Então, todos esses dados compõem aquela documentação de identificação, certo? Vamos passar aqui para os documentos necessários quanto à inscrição for solicitada por procurador, que é bastante comum até dentro dos atendimentos do NARF, né, as representações. Então, os documentos da pessoa que faz, né, essa intermediação também deve vir junto, né? A procuração, o procurador, a procuração, o documento do procurador, toda a documentação deve vir junto daquele que representa a pessoa, certo? Nesse ato cadastral. Isso para também garantir essa segurança dos dados do cadastro, certo? Quanto à solicitação, se ela for realizada por representação diplomática, que entra os estrangeiros, né? Que é o caso da documentação de identificação do estrangeiro, que tem o passaporte, tem o RNE, que é tirado, né, que é entregue junto, né, do passaporte ali nos atos cadastrais, né, e os documentos que são, de fato, necessários para o cadastro, né, endereço, né, o endereço é declaratório, ali, o endereço que ele tem que apresentar para poder estar no cadastro, e as demais informações que nós vimos na tela do cadastro, certo? Então, as pessoas falecidas, né?
temos aí a questão da comprovação dessa situação. Então, vem a certidão de óbito, né, vem a comprovação, a documentação, tanto do falecido quanto do representante, né, que é aquele pai, filho, neto, né, e aí ascendente também. E os presos têm uma situação especial que deve vir, né, junto à solicitação do órgão carcerário, o órgão que os represente, né, além da situação carcerária, né. Os documentos de identificação dos estrangeiros não precisam conter essa filiação, né, ela está, teoricamente, né, ela está no RNE, ela é autodeclaratória, tem certas situações em relação a esse cadastro. Então, na maioria dos casos, aquela documentação que o estrangeiro apresenta quando adentra, né, quando vem, seu passaporte, ela já contém, né, aquelas informações, ou identificação do país de origem, né? Então, também tem essa peculiaridade. Os documentos de identificação apresentados devem ter a validade, né, no país da residência, ele tem que estar válido, tem que estar ok. Também tem que ser expressos em idioma, se forem expressos em idioma estrangeiro, deverão ter tradução, né? Se, no caso, necessitar, né? Nós temos várias situações que a RNE traz essa informação já, né? Traz essa tradução, traz essa facilitação para o atendimento. Então, são as peculiaridades do cadastro, né? O comprovante de inscrição, ele pode ser emitido direto no site, eu vou mostrar para vocês aqui. E para quem não apresentar a declaração de imposto de renda, né, nos últimos dias dos dois exercícios, isso era impeditivo, né? Isso era um histórico aí que acabou tendo as mudanças naturais, né, essas naturais que a gente vê, que era o acesso, né, através do portal ECAC, através das plataformas. Hoje esse acesso ele já foi facilitado, eu trouxe essa informação porque o acesso hoje é livre para o próprio cidadão que tem seus dados, que pode fazer essa emissão do comprovante com seus dados, né, possuindo seus dados. Então, o comprovante da situação cadastral, ele também é um acesso ao cadastro, ou à situação cadastral, dentro da plataforma internet. Ele não precisa mais daquele acesso pelo ECAC, como eu trouxe aqui o outro exemplo, como era antigamente, e hoje ele pode ser acessado, vou mostrar para vocês os links todos facilitados, né? Então, hoje, os acessos ao comprovante de inscrição e à situação cadastral do CPF é internet, é livre, né, para o cidadão, né? Não é a revelação dos dados básicos do cadastro, né, a situação cadastral, que é diferente. Então, o importante aqui também, gente, eu diria que é a matriz, é o cerne do cadastro, para vocês que vão atender no NAF, é entender e compreender bem a situação cadastral. Porque sabendo dessas peculiaridades da situação cadastral, vocês vão já poder, né, concluir um atendimento antes de atender. Né? Vocês vão saber o que é antes de ver o que é. Então, na situação cadastral, vocês vão identificar alguns dessas classificações, né? O cadastro está regular, não tem pendência, ele não tem pendência, não quer dizer que algum dado básico não esteja errado. Ele está regular. Mas se você casou e trocou de nome, não quer dizer que essa troca de nome tornou seu cadastro irregular. Ele está regular. Você pode alterar o seu nome no cadastro, mas esse casamento não tornou irregular o seu cadastro, né? Você vai ter que imputar o banco de dados para alterar os seus dados. A pendência da regularização, ela está estritamente vinculada a uma ausência de declaração. Ou seja, o cidadão não mandou uma declaração de imposto de renda que era obrigado a mandar. A suspensa, né? É que esse cadastro, né, o cadastro contribuinte está incorrendo em alguma irregularidade, cadastralmente, né? Ele tá com uma divergência. Como hoje os sistemas são cruzados, né, dos diversos cadastros, então isso acaba tornando esse status, né, da situação cadastral acontecendo muitas vezes, suspensa por cruzamento de dados, por causa dessas incoerências dos cadastros diversos, né? E aí acaba ficando nessa situação. Cancelada, no caso de que o contribuinte solicitou o cancelamento por decisão judicial, decisão administrativa, né, por duplicidade,
aí foi preciso ali fazer o cancelamento. Na época que o cadastro era feito em papel, houve vários extravios, vários, né, porque tinha essa possibilidade, né, do procedimento em papel, então acabavam as pessoas criando 1, 2 CPFs e a Receita fazendo essas correções no decorrer do tempo. Então acaba vindo com essa possibilidade de fazer um cancelamento de um CPF. E a nulidade, né, quando é constatado fraude, né, então há essa anulação, né, essa nulidade do CPF. E o titular falecido, que é para os casos de que o cidadão já se encontra falecido e o cadastro é atualizado para esse status, né? Então, como é que faz esse pedido de regularização, né? Ele está virtualizado, né? Ou num conveniado. Também pode ser feito na unidade presencial da Receita? Sim, ainda tem, né, essa possibilidade, mas ele já é pulverizado, eu diria, para os diversos meios, né, os diversos canais virtuais e as conveniadas, né, inclusive o cartório e registro civil, né, a Arpen, nós temos esse convênio com a Arpen. Então, o pedido de regularização, o cadastro, né, o banco de dados é quase idêntico à descrição, né? Então, tem mais algumas informações aqui que pede o que foi, né? A informação adicionada e onde, né? Quando regularizar a situação cadastral quando ela é suspensa, né? Complementação dos dados que não constem na base de dados, por você mesmo, através da internet, você cidadão ou você aluno do NAF, pode fazer essa complementação. Ou quando não houver pendência na entrega da declaração, você vai fazer a declaração, vai fazer essa regularização também da situação cadastral, certo? A partir do momento que envia a declaração, cerca de 1, 2 horas, né, depois, há uma possibilidade já de estar regular. Não quer dizer que não vá necessitar de outras etapas, né, do processo, quando envolve declaração de imposto de renda. Quem pode solicitar? Né? O próprio contribuinte, maior que 16, quando maior que 16, e o representante legal, jurídico, ou o procurador, a situação peculiar, né, de cada indivíduo. Né? E para quê? Né? Para que e quais motivos, né, deve ter, né, essa incorrência de regularização? Eu botei alguns exemplos aqui que é as mudanças, né, mudança de endereço, nome social que hoje já temos, né, dentro do cadastro, inclusão do título de eleitor, que é bastante comum e bastante procurado, né, correção dos dados cadastrais que foram inicialmente cadastrados incorretamente lá no ato, né, e quando os dados forem cadastrados incorretos, né, pela entidade conveniada, né, você tem um prazo, né, de buscar conveniada para fazer essa correção, né, dentro do próprio ente conveniado inicial ali, que criou o cadastro, né, inicialmente. Então, quem pode solicitar alteração, né, trouxe aqui as conveniadas, a internet ou o próprio residente ou domiciliado no exterior, através da unidade da Receita ou dos canais virtuais, como já vimos ontem. Essa alteração dos dados, a tela é quase idêntica, né, à da inscrição, só inclui essa informação aqui dos dados adicionais, né, que o cidadão tem que informar ali, né. Outras formas de solicitar alteração de endereço e de inclusão do título, né, é a alteração dada pela própria declaração de imposto de renda, né. A declaração de imposto de renda, ela faz essa atualização cadastral. Então, é uma forma também de fazer isso. Né? E pelo portal ECAC também, você pode fazer essa solicitação de regularização, né, de alteração de dados. Somente a unidade da Receita, ele pode fazer o cancelamento, né, por multiplicidade. E isso, quando eu falo unidade da Receita, canais virtuais, o presencial, tanto faz, pode fazer esse cancelamento por multiplicidade, né, trabalhar essa questão do cancelamento. A anulação ocorre quando constatada a fraude, e aí é feito um trabalho mais específico, né, mais especial em cima desse CPF, para ver como se encontra o histórico, né, desse CPF e identificar ali o que houve. Né. E fraude, né, qual o propósito? Né? Para que se frauda um CPF? Né? Para abertura de uma empresa, abertura de conta corrente, lavagem de dinheiro, empréstimos e financiamentos, né? Tantos outros exemplos, né? O que eu pude relatar aqui
mas tantas outras formas o cidadão acaba sendo prejudicado por um ato de fraude, e a Receita ela trabalha muito, muito forte, né, para combater e evitar esses casos com a segurança do cadastro, certo? O CPF, né, nós temos para fins do decreto, né, que trata sobre a questão, que compreende como um documento civil básico. E nós temos essa certeza, né, eu diria agora, trazendo para a realidade do auxílio emergencial. Agora vamos aqui para uma prática, bem rapidinho, de identificar isso na prática, como vocês vão ver, né? Vamos entrar aqui no site da Receita. Camila, estamos vendo o site da Receita. Sim, Marlon. Ok, obrigado. No site da Receita, nós vemos logo os itens, que hoje já é integralizado, o gov.br, nós vemos logo os itens de facilitação do acesso ao CPF, né, que estão aqui. Tanto o meu CPF, que foi esse layout bem mais intuitivo aqui para o cidadão buscar esse serviço de CPF, e você, né, aluno do NAF, como aqui embaixo, nos serviços, no item cadastros. Esse item cadastros também faz acesso aos cadastros, que o CPF é um deles. Então, se nós formos fazer qualquer serviço, realizar qualquer serviço no NAF para CPF, tudo teremos aqui, né? Nós teremos aqui a explanação sobre o cadastro, sobre o CPF, né? Teremos as possibilidades de escrever, atualizar, consultar, obter o cartão, né? Que é aquele item lá que faz a emissão do próprio cartão CPF. Temos aqui uma explanação bem tranquila, bem simplificada, mas bastante rica a respeito do status, né, que eu falei, a pendência de regularização, a suspensão, né, os exemplos dos status, né, do cadastro. E nós vemos, por exemplo, dentro dos itens, né, quando nós adentramos aqui no item de escrever, se for um cidadão de 16 a 25, ele vai fazer a inscrição direta, nós temos as etapas para a realização desse serviço, que são a demonstração, né, os documentos, aquilo que a gente já conversou aqui, e os canais, né, os canais em que esse serviço pode ser feito. Vemos aí o web brasileiro e estrangeiro, né, e só para realçar, né, o que a gente acabou vendo na tela, né, a tela é a mesma, né? Os dados são básicos de cadastro, né? E tem a peculiaridade, gente, é o seguinte: a peculiaridade é de que quando você, aluno do NAF, estiver fazendo esse serviço, você vai ter esse ato que pode ser conclusivo ou pode ser inconclusivo, né? Ao ser conclusivo, o próprio CPF, né, vai ser visualizado por você, né? Na obter cartão do CPF, você vai obter o cartão e já está pronto o serviço CPF. Porém, se não for conclusivo, esse serviço ele vai ser encaminhado, né, para um dos canais virtuais que vocês viram ontem, ou para uma unidade da Receita Federal, por exemplo, né, para a conclusão. Né? No caso de vocês, esse envio, né, para os canais virtuais, como vocês viram ontem, poderá ser feito para a conclusividade do atendimento, ok? Eu frisei aqui em termos de inscrição, mas as telas de atualização e de regularização são as mesmas, com a inclusão daquele item de observação, do item incluído, né? Então, quando se informa aqui a documentação do cidadão, né, qual o documento que foi usado, você tem a oportunidade de demonstrar, né, o item que foi alterado, né? E é bastante facilitado, né? Tanto para vocês, quanto para o próprio cidadão, para essa prática ser feita, né? Até no smartphone. A complexidade estaria nos casos que eu mostrei, das peculiaridades do estrangeiro, do falecido, né? Das pessoas que são representantes, dessas pessoas que são incapazes, por exemplo, que se houver a necessidade da interveniência da Receita, na inscrição ou na alteração do cadastro, aí vocês vão fazer
o encaminhamento, né, para um dos e-mails corporativos, né, um dos canais virtuais que foi apresentado, ok? Quanto ao cadastro da pessoa jurídica, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, um minuto, a outra peculiaridade que é mais nos NAFs, que é o MEI, né? Que é o CNPJ mais frequente, que é o MEI, né? Que hoje se encontra, o portal, né, se encontra no empreendedor. Esse portal do empreendedor, que é o portal gov.br, Empresas e Negócios, né? Ele se distingue, gente, com esse, né? E que é o portal do empreendedor.me. Ele é uma empresa, certo? Não é um site governamental que presta o serviço também de abertura e tal, mas o portal em si é esse, o gov.br. E aqui, né, foi uma migração, né, do portal do empreendedor que tínhamos há pouco tempo atrás e quando na migração da plataforma gov.br, podemos ter essa vinda, né, do portal do empreendedor para o Gov com esse layout de empresas e negócios, certo? Então aqui é o atendimento integral simplificado para o MEI, né? Que vocês tem tantas frentes lindas aí que os NAFs fazem para apoio ao MEI, né? Que acabam trazendo facilidades, né? Para o empreendedor, o microempreendedor individual e para vocês, né? Então, no caso, o empreendedor ele tem dessa plataforma a possibilidade de caminhar todos os itens da vida da empresa, né? Do CNPJ do MEI, da abertura ao encerramento, né? E, inclusive, traz o link com a rede SIM, que é quando houver, né, essa necessidade do MEI já fazer o seu processo de migração, né, de sair do micro, né, e passar para um simples, e à medida que a empresa for crescendo já tem essa facilidade, né? Aqui a plataforma é extremamente intuitiva, né? Se você quer ser, você vai ter várias oportunidades aqui dentro. Se você já você vai trabalhar toda a sua demanda, né, burocrática. Isso, o aluno do NAF, hoje nós temos os NAFs, temos o SEBRAE, os CDLs, né, em várias localidades que também prestam esse apoio ao microempreendedor individual. E a plataforma é completamente intuitiva, né? Ela traz essa possibilidade de formalizar-se e de regularizar-se de forma bem prática, né? Juntamente com a plataforma do Simples Nacional. A plataforma do Simples Nacional também traz facilidades que são idênticas, né, ao que é disponível, né, aqui no site, trazendo algumas diferenças, gente, com os itens do aplicativo, né, o aplicativo do MEI. Então, traz algumas diferenças, mas óbvio, né, que o aplicativo tem seu tamanho, tem sua característica, né, mas aqui toda a demanda do MEI vocês podem realizar, né. Como ele é indicativo, né, para tudo, né? Se você quer ser, ele já explica. Se você já quer realmente criar, né, formalizar, se você já entra na tela para assim fazer, se o cidadão buscar, né? E óbvio, né? Como a plataforma é gov.br, vai necessitar ali, né? Olha o CPF, né, gente? Olha o CPF aqui, né? Na inicialização do serviço, né? O cadastro do gov.br com o CPF para ter essa prestação do serviço ao cidadão segura e de forma facilitada, ok? Então, trazendo aqui como ênfase o MEI, gente, porque as atividades, né? As atividades mais constantes nos NAFs em relação ao CNPJ acabam sendo o microempreendedor individual. Não quer dizer que não possa aparecer, né, uma demanda de alterações cadastrais, empresa, de alguma outra complexidade que seja além do MEI, porém, em tempo, né, nós não teríamos tempo para todo essa explanação sobre essa plataforma, além do que seja o MEI, né, que hoje é uma plataforma bem mais intuitiva, ok? Gente, é isso. Temos dúvidas?
O Marlon concluiu a apresentação, Marlon? Sim. Então, vamos verificar com os moderadores. Marlon, então, agradecemos a sua... No momento, nós não temos, ao final, que nós faremos, então, as perguntas, tá, Marlon? Então, vou passar... Agradecemos a tua exposição, expressamos aí e cumprimentamos pelos importantes conhecimentos que você trouxe até nós, tá bom? Obrigado, Marlon. Até daqui a pouco, né? Vamos convidar agora o segundo expositor da tarde de hoje, que é o senhor Jurandir Carneiro, trazendo-nos o tema Cadastro do Imóvel Rural. Bem-vindo, Jurandir. Boa exposição para você. Obrigado, Jordão. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar falar um pouco sobre o cadastro de imóveis rurais aqui da Receita Federal. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só... Acho que vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, Jurandir. Tá. Só precisa colocar no modo apresentação, tá? Isso, já está agora. Entrou, né? Tá bom. Então, o cadastro de imóveis rurais nosso, ele se chama CAFIR. Esse cadastro, assim como o colega falou antes, o Marlon falou do CPF, do CNPJ, os imóveis rurais também têm um banco de dados, né, onde fica todos os dados, né, do imóvel, tipo o tamanho, a localização, quem é o proprietário. E esse cadastro ele se chama CAFIR, que é uma abreviatura de Cadastro de Imóveis Rurais. Antigamente era Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais, agora ficou Cadastro de Imóveis Rurais. Ele é administrado aqui pela Receita Federal. E a base legal dele, onde está o regulamento, onde está a maior parte das regras que regem esse cadastro, está nessa Instrução Normativa 2008. Ela é uma instrução normativa recente, agora de 18 de fevereiro de 2021. Ela substituiu a 1467 e a principal inovação que essa instrução normativa trouxe foi a entrega da documentação para análise pela Receita por via digital, que nós vamos falar mais adiante. Eu recomendo que leiam essa instrução normativa, são 32 artigos. Quem receber aqui esses slides, acredito que vai ser distribuído, junto também vai os roteiros para fazer esse processo digital de entrega de documentação, mas aqui na apresentação vai ter o link, então se vocês clicarem aqui, ele já vai direto para a instrução normativa. Quando você cadastra o teu imóvel, isso é uma obrigação, fazer esse cadastro, todo proprietário de imóvel, todo mundo que tem uma área de terra, nós vamos ver quais os casos, ele é obrigado a cadastrar, ele ganha um NIRF, que é o número do imóvel na Receita Federal. Então, esse NIRF, vocês vão ouvir bastante falar dele, é um número de cadastro, assim como a pessoa física tem um CPF e o imóvel tem um NIRF. E ele serve para identificar o imóvel, para ele poder entregar as declarações do ITR, que tem que fazer todo ano, para emitir certidão negativa. Então, é essencial para que esse imóvel tenha vida perante a Receita Federal. E as imunes isentas, aquelas que não pagam imposto, também tem que estar cadastrada. Então, não é só a finalidade de tributação, ela também vai estar cadastrada no CAFIR, embora esteja dispensada de entregar a declaração. E o que a Receita considera como imóvel rural para fazer a inscrição dentro do CAFIR? Uma área contínua, formada de uma ou mais parcelas. Então, aqui nesse exemplo que tem aqui embaixo, a gente vê uma área contínua, uma do lado da outra, formadas de 4 parcelas. Aqui. O que é uma parcela? É aquela área que no documento dela, na matrícula, na escritura, ela tem as suas confrontações. Então, isso é uma parcela. Localizadas na zona rural do município do mesmo titular, ainda que em relação a alguma parte ela detém apenas a posse. Ou seja, não necessariamente essa área tem que estar registrada. Se ele está numa posse mansa e pacífica dessa área, ele já deve fazer o cadastro para que possa, se for o caso, pagar o seu imposto ou simplesmente para estar cadastrado. Por exemplo, nesse exemplo que a gente colocou aqui, então a pergunta é, quantos cadastros aqui vai ter essa área contínua? Lembrando que um rio, uma estrada, isso não tira a continuidade. Opa, aqui. Não tira a continuidade do imóvel, tá? Quantos imóveis? Então, se nós partirmos dessa definição aqui, área contínua formada de uma ou mais parcelas, localizadas na zona rural. Primeira coisa, vamos excluir, então, essa parte aqui que está na zona urbana.
A área que está na zona urbana paga IPTU, mesmo que ela tenha atividade rural, ela não vai entrar no nosso cadastro, então essa parte aqui já não entra. Do mesmo titular, aqui temos uma área de Pedro e Luiz, outra de Pedro. Então aqui no meio temos uma área que tem um titular diferente. Pedro e o Luiz têm uma comunhão, então essa área, um condomínio. Essa área já não pode estar junto com as outras que são só de Pedro. Então já podemos aqui marcar, aqui vai ter um NIRF para essa área em comunhão. Primeiro NIRF. Do mesmo titular, aí nós temos duas áreas de Pedro e que atendem a essa item aqui, uma área contínua. Então, essas duas, mesmo que separada por um rio, vai ter direito a outro NIRF. Por que não pode estar somado com essa área que está aqui? Porque ela não é contínua, ela teve quebra de continuidade, tem uma área que é do Pedro e do Luiz no meio. Então, a resposta é, são 3 NIRFs nesse caso. Uma para essas duas áreas, essas duas parcelas que são do Pedro, que são confrontantes, divididas por um rio. Essa que é de Pedro e Luiz, que então tem um proprietário diferente aqui no meio, e essa que é de Pedro, que está afastada dessas outras duas. Então, esse é o conceito de imóvel rural que vai cadastrado no nosso CAFIR. E quais as formas que nós temos de alterar o CAFIR, esse nosso cadastro? Ah, eu mudei a minha área, agora eu comprei uma, passou para... Eu tinha 10 hectares, passou para 20 hectares. Como é que eu faço esse acerto? Hoje, nós temos 3 formas de alterar o nosso cadastro. Um é o CNIR, que ele vai servir para criar um número novo ou para vincular um número do INCRA ao NIRF, ou para alterar as questões de imunidade, isenção e origem de imóvel. Nós vamos ver depois detalhadamente isso. A segunda forma de alterar é o coletor web do CAFIR, que é para essas situações outras que não estão no CNIR, que seria para o cancelamento, reativação ou alteração de titular. Quando a pessoa vende uma terra, o vendedor pode comunicar essa venda através desse coletor. E o formulário DIAC, que é um formulário que você imprime, preenche ou preenche direto no computador. E esse é para os casos que não é possível utilizar as duas primeiras opções. Então, isso aqui a gente vai ver agora mais detalhadamente. A primeira maneira de alterar o CAFIR é através do CNIR, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. E o que é, então, esse CNIR? Ele é uma base de dados estruturais, ou seja, que vai a estrutura do imóvel, a área, a localização, e que essa base de dados ela foi criada para ser compartilhada por diversos órgãos, para evitar aquela questão de você ter que fazer uma declaração do teu cadastro para a Receita, o mesmo cadastro para o INCRA, o mesmo cadastro para o IBAMA, o mesmo cadastro. A ideia é que você faça essa informação uma vez só. E, atualmente, só quem está usando o CNIR é a Receita e o INCRA. Tá? Então, nesse CNIR, nesse sistema CNIR, é um ponto de encontro, onde une os dois cadastros, o cadastro da Receita Federal e o cadastro do INCRA. A ideia é que, futuramente, ele seja usado por diversos outros órgãos. Falando aqui visualmente, então, o CNIR é isso aqui. Aqui dentro do CNIR estão todos os números do INCRA. O cadastro do INCRA se chama SNCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então, quando o CNIR foi criado, todos os números de INCRA, o SNCR, veio aqui para dentro. O que o cidadão vai fazer? Ele vai pegar o seu NIRF, número do imóvel aqui no nosso cadastro, vai jogar lá para dentro do CNIR fazendo uma vinculação, dizendo para esse NIRF é esse número de INCRA. E o efeito disso, após feita essa vinculação no sistema CNIR, é que cada vez que o cidadão for lá no INCRA ou fizer a declaração de cadastro do INCRA, alterando alguma coisa, essa declaração de cadastro rural é a forma que ele tem de informar ao INCRA os dados que estão alterando. Então, ele alterou, por exemplo, a área. Automaticamente, esses dados do INCRA vêm aqui para dentro do CNIR, que automaticamente vai atualizar o nosso cadastro. Não precisa ele fazer 2 alterações lá no INCRA e depois alterar aqui. Então, se ele fez a vinculação, o imóvel já está vinculado aqui dentro do CNIR, isso é o suficiente para alterar o nosso cadastro. Isso facilita enormemente, racionaliza os serviços, não precisa estar fazendo serviço duplamente para o governo federal. Faz uma vez, altera o nosso cadastro. E o normal é que para cada número de INCRA tenha um NIRF, ou para cada NIRF um número de INCRA. É muito importante que o cadastro do INCRA seja atualizado, esteja correto, esteja de acordo.
Acontece muito de ter dois números de INCRA para o mesmo imóvel e não vai conseguir vincular num NIRF só. Até existem algumas situações que não vale a pena entrar aqui, porque é muito raras, mas existem algumas situações. Por exemplo, uma área de terra que bem no meio dela virou urbano, dividiu ela em dois, mas tem atividade rural, então ela vai ter um número de INCRA e 2 NIRFs, mas é a exceção. A regra mesmo é que é 1 para 1. Esse é o normal que tem nessa vinculação. Se está errado o cadastro do INCRA, vai ter que cancelar talvez um dos cadastros, unificar, fazer alguma coisa assim. Isso é muito importante saber que o INCRA, o cadastro do INCRA, ele vai sobrepor as informações aqui no nosso cadastro. E as premissas, as regras desse cadastro é que o ordenamento territorial compete ao INCRA. Então, portanto, toda inscrição ou alteração que tiver, elas vão começar lá pelo INCRA, alterando esse cadastro deles, através da DCR, essa Declaração de Cadastro Rural. Quem vai analisar essa documentação é o INCRA, e não vai haver uma reanálise dos documentos aqui na Receita, pelo menos não nessa parte. Se o INCRA julgou que a área mudou de 10 para 20, automaticamente vai entrar no nosso sistema. A Receita só vai analisar determinados casos que seriam origem do imóvel, imunidade ou isenção, que são dados tributários e não estruturais. A gente vai falar daqui a pouco também sobre isso, para ficar mais claro. Um detalhe que tem é que essa vinculação ela é obrigatória a fazer, então não é uma opção. Saiu uma instrução normativa conjunta, número 1968, do ano passado, que ela estabeleceu prazos para o proprietário fazer essa vinculação. Então, até 30 de dezembro deste ano, os imóveis com área maior que 50 hectares terão que fazer a vinculação. E até 30 de dezembro do ano que vem, ganha um ano a mais, os imóveis com área menor ou igual a 50 hectares têm que entrar ali no CNIR e fazer essa vinculação entre o número do INCRA e o número da Receita. E aqueles imóveis que querem fazer uma inscrição, imóveis novos, ou que querem alterar algum dados, então isso tem que ser imediatamente. Não há outra forma dele alterar a área se ele não fizer essa vinculação. Então esse aqui, comprei hoje as 10 hectares, juntei nas que eu tinha, formou um imóvel de 20, eu quero alterar isso. Ele não vai ter que esperar esse prazo, tem que fazer imediatamente essa vinculação para que possa alterar no nosso cadastro. E o que acontece se ele não fizer a vinculação? Então, isso vai gerar uma inconsistência cadastral, lá no CAFIR, no nosso sistema aqui, vai impedir a emissão da certidão negativa dele. E também, lá no INCRA, vai impedir a emissão do certificado de cadastro rural. Então, são duas pendências que vai acontecer. Isso gera um problema no caso de um empréstimo ou no caso de uma venda, porque há necessidade de comprovar a regularidade do imóvel. Como que acessa o CNIR? Qual a forma de acessar? Através da Receita Federal, da página da Receita. Eu vou entrar aqui na página, e aqui o que acontece? Aqui é a página da Receita Federal. Você vai aqui em cima, nesses 3 pontinhos, você pode ir aqui em assuntos, orientação tributária, cadastros, tá? Essa é uma das formas. Por que é essa forma aqui eu recomendo? Porque aqui você vai ter as orientações também necessárias. Então, você quer acessar o CNIR, aqui são todos os cadastros da Receita. Ele vai estar aqui embaixo, CNIR, você clica aqui e vai abrir a página do CNIR. E aqui você vai encontrar serviços e manuais. Manuais é onde vocês vão encontrar o manual do CNIR. Ele está aqui, manuais disponíveis, que é onde vai estar todas as telas explicando passo a passo como que faz o acesso, como que faz para vincular. Tem o manual também do INCRA, aqui a DCR, e outras informações a respeito do imóvel rural. Tem até um passo a passo aqui sobre vinculação. Então, é importante que vocês olhem, leiam isso aqui para vocês verem como que faz essa vinculação, embora eu vou mostrar daqui a um pouco mais para frente. Aqui dentro de serviços, eu retornei uma tela. Dentro de serviços, vai estar aqui o sistema CNIR. Para entrar no sistema CNIR, é necessário criar uma senha para o cidadão. E essa senha, você vai clicar aqui em cadastres, ele vai pedir se é pessoa física ou jurídica, sendo pessoa física, vai pedir CPF, data de nascimento, o código do INCRA e o número do CCIR, que é o cadastro do INCRA. Então, para entrar no CNIR, você já tem que estar cadastrado lá no INCRA, senão você não consegue. E vai criar uma senha. Feito isso, vai retornar aqui nessa página, vai fazer o acesso por aqui.
ou se o cidadão tiver certificado digital, ele entra direto com o certificado digital. Eu vou retornar aqui para a apresentação. Então, aqui eu já mostrei para vocês, aqui vai seguir esses slides, vai ter esse passo a passo. Também é possível acessar, eu entrei antes aqui por assuntos, tá? Mas é possível acessar direto em serviços, cadastro do imóvel rural. Vai cair aqui nessa telinha, onde vai ter que inscrever ou atualizar CNIR. Aqui eu já mostrei para vocês onde estão os serviços, onde estão os manuais, a orientação aqui sobre como criar senha, e quando você entra lá dentro do CNIR, você vai ter algumas opções. Meus imóveis, minhas solicitações. Meus imóveis é todos os imóveis que já estão dentro do CNIR, ou seja, todos os imóveis cadastrados no INCRA. Conforme eu falei antes, o INCRA, aliás, o CNIR, ele foi abastecido com os números de INCRA. Então, se você tem número de INCRA, vai estar lá. Ele vai aparecer mais ou menos dessa forma aqui. No momento que entrou com o CPF do cidadão, todos os imóveis que esse cidadão tem no INCRA vai aparecer uma listinha embaixo. Vai ter o código do INCRA nessa coluna e o NIRF. Nesse exemplo aqui, essa pessoa tinha, nesse primeiro imóvel, que está rasurado justamente para uma questão de sigilo, mas ele tinha o número de INCRA já vinculado ao NIRF, ou seja, ele já tinha ido lá, feito essa vinculação. Esse segundo imóvel está em branco aqui, o NIRF é porque ele não vinculou. Como que ele faz essa vinculação? Ele vem aqui, clica nessa bolinha aqui, nessa opção. Tem que retornar uma tela. Ele clica nessa opção, gerenciar vinculação. E a outra opção que ele tem aqui é alterar os dados tributários de isenção e imunidade, que depois a gente vai ver. Mas vamos fazer primeiro aqui a vinculação. Vai clicar aqui, vai abrir os dados desse imóvel lá no INCRA, exemplo aqui, 8,3 hectares aqui em Lagoa Vermelha, e a pessoa vai simplesmente clicar aqui em selecionar NIRF para vinculação. Então, ela vai dizer para esse número de INCRA, para esse código de INCRA, qual é o NIRF que deve fazer a vinculação. Vai abrir uma tela dessa forma, onde serão mostrados os números de NIRF que ele tem aqui na Receita Federal. Ele vai escolher. Ou ele já pode digitar aqui em cima a opção NIRF, ou ele vem aqui por CPF, aparece todos os NIRFs que estão aptos a vincular. Ele vai assinalar, supondo que para aquela área do INCRA que ele selecionou, seja esse NIRF. Ele vai marcar aqui que ele quer vincular, clica aqui embaixo, vincular selecionado. E ao final vai sair um recibo dizendo se esse atendimento dele foi conclusivo ou não. Conclusivo significa que está vinculado, está ok, já vai atualizar aqui no nosso cadastro CRAFIR. Se der não conclusivo, que tem alguma pendência, então vai ter as orientações no recibo, pode acontecer de ser o caso de enviar a documentação para a Receita, que depois a gente mostra. Ou se ele não tem, olhou aqui na lista de imóveis, mas para essa área eu não tenho um NIRF cadastrado, então ele vai clicar aqui em criar NIRF para vinculação. Tá? Esse criar NIRF para vinculação não significa que o NIRF ou esse número vai ser concedido na hora. Vai sair um recibo encaminhando a pessoa, no caso, encaminhando, orientando a que compareça, que envie essa documentação para a Receita Federal. Normalmente, essa documentação é a matrícula, a escritura, o registro, para comprovar a origem do imóvel. Em muitos casos, quando é um imóvel nunca cadastrado, que vai ter que entregar os últimos 5 anos, então não vai ser nem necessário apresentar documento, só o recibo. Mas no recibo mesmo vai estar dito se precisa ou não apresentar algum outro documento. Depois a gente vai mostrar como faz para criar o processo para apresentar a documentação. A outra alteração que tem, eu vou retornar a tela só para mostrar onde que eu cliquei aqui. Nessa tela aqui, quando entrou lá no CNIR, vai ter esse símbolo do cifrão aqui, um símbolo de dinheiro aqui. Isso é para alterar os dados tributários. O que são os dados tributários? Então, eu cliquei ali, eu vou cair nessa tela aqui. É para dizer, eu estou cadastrando, por exemplo, um imóvel, e esse imóvel saiu de uma outra área. Até 2019, vinha sendo declarando num outro número. Então, é uma aquisição de área parcial, é uma área que foi desmembrada de outra. Por que isso? Para não cobrar aquelas declarações que já foram entregues no outro número. Então, a pessoa vai dizer que está alterando, por exemplo, lá fez a inscrição como primeira inscrição, aquela que tem que entregar 5 anos, mas ele quer alterar para
área parcial para não cobrar as declarações que vinha sendo corretamente entregue em outro número. Então, ele vai marcar, vai dizer a data que ele adquiriu, o CPF, o número do NIRF de quem ele comprou, e também nessa tela ele pode informar que o imóvel é imune ou isento. Pode acontecer de um imóvel não ser imune isento e se transformou em imune ou isento porque diminuiu a área. Então, é através desses dados tributários, alterar informações tributárias, que ele vai ter essa alteração no cadastro. Muitas vezes esses dados aqui não precisa comprovar nada, principalmente essa questão de imunidade ou isenção. Se o sistema já verifica pelo tamanho da terra, se ela atende às condições, então ele não vai cobrar nenhuma documentação, já vai sair um recibo dizendo que está ok. Nessa alteração aqui para aquisição de área parcial, quando há o desmembramento de uma outra área, geralmente ele tem que abrir um processo para apresentar a documentação, comprovar com a escritura essa aquisição. Ao final ali seja do pedido de inscrição, seja de um pedido de alteração, ele vai ter um recibo de solicitação de serviço, que é onde vai estar discriminado os dados do que ele está pedindo, e aqui, documentação necessária, se ele tem que apresentar ou não alguma documentação. Aqui ele já está orientando aqui que ele deve apresentar o recibo numa unidade da Receita Federal, mas não necessariamente presencial, vai ser virtual. Esse recibo provavelmente seja alterado daqui a um tempo. E a documentação, nesse caso aqui, caso esteja disponível, é porque não é obrigatório apresentar. Tá? Então, os documentos que comprovem, que tipo escritura, contrato, alguma coisa assim. Esse é o recibo que tem que ser, no caso de apresentação de documentos, ele tem que ser entregue à Receita Federal. E ali dentro ainda do CNIR, existe uma função chamada Minhas Solicitações. Aquela que nós estávamos olhando era Meus Imóveis. Nas Minhas Solicitações são aqueles pedidos que eu fiz. Exemplo, eu fiz um pedido de inscrição, mandei para a Receita Federal e eu quero saber se já foi deferido, se foi aceito ou não. Então, é aqui nas Minhas Solicitações, vai aparecer uma lista dos pedidos que eu fiz. Clicando aqui nesse símbolo do envelope, vai saber se já foi analisado e qual foi o resultado. Então, essa é uma das formas de saber se houve ou não a sua inscrição ou sua alteração. A outra forma de fazer a alteração no CAFIR, no nosso cadastro, é o coletor web. Esse coletor web, ele não depende de senha, ele está na página da Receita. Ele serve hoje, embora lá ele esteja lá ainda aparecendo inscrição ou alteração, eu vou entrar aqui que fica mais fácil. As opções dele hoje são para... que deu um erro, tá, é problema do meu navegador, mas ele vai entrar aqui. O coletor, ele é acessado na página da Receita, também ali dentro de cadastros. Você pode criar a solicitação, e nessa solicitação ainda aparece aqui inscrição ou alteração cadastral, só que quando você clica, ele dá uma mensagem que tem que ser lá pelo CNIR. Então, ele está aqui, mas não é funcional. O que resta aqui é a alteração de titular por alienação total, que é a pessoa que vendeu a área de terra, ela pode comunicar a venda por aqui, assim como ela também pode ir até o INCRA e fazer a comunicação da venda lá, e faz a vinculação ali no CNIR, que também vai alterar para o nome do comprador. Já se for o comprador que quer alterar, não tem jeito, ele tem que ir até o INCRA e fazer a alteração no INCRA para poder alterar aqui. Serve também esse coletor para o cancelamento e para reativação. E as outras opções que tem aqui, depois que você enviou a tua documentação para a Receita, você pode vir aqui em consultar, informa o número do recibo e o número de identificação. Esse número de recibo e essa identificação estão nesse formulário chamado DECIR, Documento de Entrada das Informações Cadastrais. Então, esse documento é o que vai ser entregue à Receita e também vai servir para consultar o andamento. Aqui, nesse exemplo que eu simulei um cancelamento, tá? Então, ele vai abrir pedindo os dados ali, solicitar cancelamento. O NIRF, o número do imóvel, quem é que está solicitando, geralmente é o proprietário, o motivo, aqui eu coloquei que foi uma anexação, ele anexou a outro imóvel, a data do evento, qual é o NIRF que foi vinculado e se foi vendido, quem é que comprou a terra. Eu vou enviar a solicitação e, ao final, eu vou imprimir o DECIR, que é basicamente esse documento aqui.
documento de entrada de dados de imóvel, do imóvel rural. Aqui vai aparecer o número do recibo, o número de identificação, data do envio. Esse recibo não precisa mais ser assinado, exceto se tiver declaração de cancelamento por renúncia da propriedade. Uma coisa muito rara, quando a pessoa tem uma área de terra, não quer mais, ela vai lá, faz uma escritura pública, registra no cartório aberto uma matrícula dizendo que aquela área ele não quer mais e ela fica sem dono. Mas é muito raro. Então, também aqui a regra é que não vai precisar assinatura nesse formulário. E a outra opção, a terceira opção dele acertar nosso cadastro, é o formulário, que é para aqueles casos que não dá para fazer pelo sistema anterior. Esse formulário está aqui na página da Receita, chama-se DIAC, Documento de Informação e Atualização Cadastral. Ele também vocês vão encontrar naquela opção do cadastro ali. Tá? Ele é basicamente, eu vou abrir ele aqui, é um formulário mesmo, que isso aqui antigamente era impresso, e preenchido à mão ou à máquina e entregue na Receita. Agora, como é via digital, é possível usar algum editor aqui e consegue fazer o preenchimento por aqui. Então, ou imprime ele, preenche e digitaliza depois para poder entregar. Quando que é usado esse formulário? São casos muito específicos. Eu vou citar só os principais aqui. Um exemplo, ele quer vincular o imóvel lá no CNIR, mas o município que está lá no INCRA, no cadastro do INCRA, está diferente do nosso cadastro, e o errado é aqui no nosso cadastro, então ele tem que acertar isso. Não tem como fazer pelo CNIR, não tem como fazer ele pelo coletor, porque o coletor é só para cancelamento, reativação, alteração de titular. Ele vai preencher esse formulário, nós vamos alterar aqui no CAFIR, ele faz a vinculação. Também é utilizado quando a diferença entre o cadastro do INCRA e o cadastro da Receita for maior que 5%, e os proprietários sejam diferentes. Então, a pessoa comprou uma área que lá no INCRA está como 15, aqui está como 10, e está em nome do proprietário anterior. Então, esse é um caso que nós temos que alterar manualmente no nosso sistema para ele poder fazer a vinculação. Outros casos, endereço de correspondência do titular, alguma pendência cadastral, por exemplo, o CEP, que está errado, acontece de mudar o CEP do município, está dando algumas pendências, tem que ser via formulário DIAC, ou a ocorrência de alguma falha técnica, no processamento, ou mesmo algum erro de sistema, e aí tem que comprovar, juntar uma tela comprovando o erro. Os demais casos estão previstos nesse ato declaratório executivo, que se vocês clicarem aqui depois, quem receber a apresentação, vai conseguir ver quais são os outros casos menos comuns. Certo, então até agora eu falei as 3 formas que nós temos de alterar o cadastro, nosso cadastro, que são o CNIR, o coletor do CAFIR e o formulário. Certo, mas aí eu fiz esse pedido lá, mas eu tenho que encaminhar a documentação para a Receita. Como que eu faço para encaminhar essa documentação para a Receita? Então, a instrução normativa do 2008, que é essa instrução normativa que regula o CAFIR, ela estabeleceu que a entrega dos documentos tem que ser via digital. Nós vamos ver ali que ainda tem um prazo, que ainda pode entregar no atendimento presencial, mas a regra seria via digital. Quais são os passos, então, para fazer a solicitação do serviço referente ao cadastro rural? O primeiro passo, a gente viu, é fazer um pedido usando um dos sistemas, o CNIR, o coletor web ou o formulário. Tá? E o formulário bem restrito nessas hipóteses aqui do artigo, parágrafo 1º do artigo 4º do ato declaratório. Para mim poder abrir esse processo digital e entregar essa documentação, eu tenho que fazer esse pedido via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC da Receita Federal, com o CPF do interessado. Ou, se for um procurador, vai alterar lá, mas tem que informar o CPF do interessado, daquele proprietário. Para entrar lá no ECAC, tem que criar uma senha. E essa senha, hoje, ela é criada no gov.br. Ou, quando é um escritório, geralmente eles preferem aprovar uma procuração da Receita Federal, uma procuração RFB. Tá? Então, eu vou entrar aqui no ECAC rapidamente, deixa eu ver, nós já foi 28 minutos, temos 12, acho que dá tempo. Aqui, acessando a página da Receita, vocês vão procurar o ECAC, vai ter
inclusive, orientações de como faz para criar uma senha para acessar o ECAC, uma senha lá no gov.br. Essa senha, geralmente, ela tem que ter um selo de confiabilidade, então aqui existem algumas formas de você cadastrar, inclusive a validação por banco, a validação pela conta no banco, enfim, tem várias formas de você cadastrar. Você vai entrar aqui, depois que você cadastra essa senha, você vai ter que entrar aqui com o gov.br, vai entrar com o CPF e a senha. Aqui tem os bancos que são credenciados para você poder fazer a validação dessa tua senha. Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob e Santander. Eu vou entrar aqui com o certificado digital, só para vocês terem uma ideia de como que é o funcionamento, lá dentro do ECAC. Agora todo mundo descobriu minha senha, que é bolinha, bolinha, bolinha. Aqui dentro do ECAC, vocês vão ter a opção Legislação e Processo. Dentro aqui de Legislação e Processo, processos digitais. Então, supondo que eu já criei a senha para o contribuinte lá, para o cidadão. O cidadão vai entrar e aqui vai ter solicitação de serviço via processo digital. Ele vai selecionar aqui cadastros e o cadastro de imóvel rural, conforme a opção dele, se ele quer cancelar, se ele quer inscrever, o que ele quer fazer. E depois eu vou juntar aquela documentação, que seria lá o recibo do CNIR ou do CAFIR, mais a escritura, se for o caso. Isso ele vai fazer a juntada por lá. Então eu vou seguir por aqui, que depois eu acho que tem, deixa eu ver se eu coloquei a tela aqui. Aqui eu não coloquei as telas, o passo a passo, mas vai junto, junto com essa apresentação, tem um arquivo onde tem o passo a passo mostrando como é que vocês vão fazer para fazer essa juntada de documentos. Aqui, por falta de tempo, a gente não tem como se aprofundar. Mas, basicamente, é isso. Acessar o ECAC, criar uma senha no CPF, uma senha no CPF ou no CNPJ do proprietário e fazer a juntada dessa documentação. Abre o processo digital. Isso é importante, que tem que ser no CPF do interessado. A gente tem recebido muitos processos que vêm no CPF do procurador, no CPF daquela pessoa que foi abrir, que não é o proprietário, isso vai dar problema. Então, ele abre o processo, junta a documentação, que seria esse recibo do CNIR, junta a documentação necessária, que são matrículas, escrituras. E o que é importante? Naqueles casos muito complexos, é bom colocar explicações. Por exemplo, faz um bilhetinho explicando. Porque isso aqui vai cair com uma equipe, que é a equipe que eu trabalho. Nós recebemos vários processos que a gente não entende, simplesmente não entende, é muito confuso às vezes. Então, qualquer explicação, aquela explicação que a pessoa daria lá para o atendente da Receita, ele pode fazer essa explicação por escrito. Não precisa ser nada formal, pode ser um bilhete, uma cartinha que a gente consiga entender. E o quinto passo que ele vai fazer, ele vai acompanhar o andamento do processo. Ali dentro do ECAC, ele acompanha esse andamento. E em caso de indeferimento, se a gente negar, ele pode apresentar um novo pedido, fazendo a abertura de um novo processo. O que é importante saber é que essa ciência, essa explicação do porquê que foi indeferido, ele vai estar dentro do processo. Então, aqui depois eu vou mostrar ali mais para frente como é que faz para ver o resultado do processo. Aqui eu coloquei como que tem que ser a abertura do processo. Então, cadastro rural, lá que nem eu mostrei dentro do CNIR, a opção inscrever ou atualizar é para os pedidos feitos pelo CNIR. Tá? O cancelar, reativar ou transferir é aqueles feitos pelo coletor web do CAFIR. Então, aqui, se você fez pelo CNIR, vai ser na primeira opção. Se fez pelo coletor web, na segunda opção. E proceder à atualização não prevista nos itens anteriores quando o pedido for feito em papel. O que eu falei que ainda existe uma exceção de entregar na agência, é que foi no atendimento presencial, é que no prazo de 6 meses, foi dado prazo de 6 meses a partir da vigência desse ato declaratório, ou seja, até 30 de setembro deste ano, ainda pode apresentar os documentos em meio físico. O atendimento da Receita está bem restrito, então vai ser difícil entregar, pode até ser via correio, mas a gente já recomenda que faça via digital para vocês poderem acompanhar o resultado, senão
Se você entregar via papel e for indeferido, não tem como vocês acessarem o processo digital para saber o resultado e saber o que aconteceu. Já as áreas acima de 100 hectares, essas já não tem opção. Essa aqui, desde já, é obrigatório via processo digital. Essa não adianta tentar entregar no atendimento, porque vai ser recusado. Quais são os documentos que eu tenho que juntar, então, no processo digital? Eu já havia falado anteriormente, mas vamos reforçar. No caso do CNIR, o CNIR não precisa assinar o recibo, que ele nem tem espaço para assinatura. Então, vai ser o recibo de solicitação e a documentação que for solicitada ali no recibo, quando obrigatório. Há casos que não precisa apresentar nada, é só o recibo. Tá? Então, tem que ler no recibo para ver se precisa apresentar alguma coisa ou não. Já a documentação feita pelo coletor web do CAFIR ou na DIAC formulário, vai ter que apresentar o DECIR, que é aquele documento que sai do coletor, ou a DIAC, ambas sem assinatura, não precisa assinar, só se tiver declaração de renúncia. E outra coisa que ele tem que apresentar, vou pular aqui para esse item aqui, que são os documentos necessários à comprovação do ato, as escrituras, certidões, etc. Por que eu pulei? Porque a regra é que só vai ter esse primeiro e esse último. Isso aqui, de apresentar documento para comprovar a representação, por exemplo, procuração, certidão de inventariante, documento de identificação da pessoa, é uma exceção. É só se houver declarações ou documentos particulares sem firma reconhecida. Por exemplo, tem um contrato particular de compra e venda que não tem firma reconhecida, então tem que comprovar a assinatura daquela pessoa. Normalmente, esses pedidos são através de escritura pública, então, na maioria das vezes, não vai ser necessário apresentar essa documentação. E deixa eu tirar um pouco desses rabiscos, que está demais. E a declaração para cancelamento por inscrição indevida, quando for o caso, ou por renúncia também, quando for o caso. São exceções. Então, a regra é o DECIR ou o DIAC e os documentos para assinar, os documentos para comprovar o ato. No caso, uma escritura, uma certidão, alguma coisa assim. O DECIR e o DIAC são dispensados a assinatura, conforme eu já tinha falado. E aqui que eu ia dizer, como que o cidadão sabe do resultado desse seu pedido? Se o pedido foi feito pelo CNIR ou pelo coletor, eu já mostrei lá que tem como ele clicar para ver o andamento, para saber se foi deferido ou indeferido. O problema é quando é indeferido, ou seja, quando é negado, nós colocamos, pelo menos aqui na 10ª região, no Rio Grande do Sul, acredito que no resto do Brasil também, um despacho onde diz o porquê e como ele deve proceder. E isso ele só vai ter acesso dentro do ECAC, consultando o processo digital. Também naquele roteiro que está seguindo junto, que vai ser distribuído, tem explicando isso, como é que ele faz. Então, aparentemente, vocês aqui está muito corrido, fica difícil de entender, mas olhando lá o passo a passo, vocês vão ver que não é tão difícil. O mais difícil é criar senha, na verdade, por contribuinte, que são 2 senhas no caso do CNIR, uma lá no CNIR e uma ali na página do ECAC. Então, eu coloquei aqui que nos casos de indeferimento, ou se a gente alterou alguma coisa, sempre vai constar um despacho com as explicações e orientações. E no caso do formulário, do DIAC, esse não vai ter como saber o resultado a não ser olhando o processo digital. Mais um motivo para que seja entregue essa documentação via processo digital, via ECAC. Quais são os erros mais comuns que nós temos aqui no nosso atendimento? O pessoal tem aberto o processo digital e não tem juntado documento algum. Então, quando não junta documento algum, ele automaticamente vai arquivar. 3 dias ele vai arquivar. Muitas vezes o pessoal tem juntado apenas a matrícula. Eles entenderam que com a abertura do processo digital não precisa mais fazer essa parte do CNIR ou do CAFIR. Então juntam a matrícula, uma escritura e não coloca nada. E aí nós não temos como adivinhar o que ele quer. Então a gente indefere também. Às vezes ele junta só o recibo do CAFIR ou do CNIR, quando exige a documentação. Que nem eu falei, o CNIR muitas vezes não exige, muitas vezes exige documentação. Quando exige, se ele junta só o recibo, também vamos ter que indeferir, porque ele tem que fazer a prova de alguma forma. Outro erro, abre o CPF num CPF, aliás, abre o processo num CPF diferente. Tem que ser no CPF do interessado, do proprietário, do condômino, preferencialmente do proprietário. Então, a gente também tem negado a documentação. Eles têm aberto os processos e juntado outros pedidos. Acha que pode juntar qualquer coisa. Junta um pedido de procuração, a gente tem recebido pedidos de alteração de CAIPF.
também não pode. Tem que ser especificamente para cada tipo de processo a documentação necessária para aquele tipo de processo. E outro erro é não acompanhar o andamento. A pessoa apresenta o pedido, envia para a Receita Federal e não acompanha e não lê o despacho. E fica achando que a Receita vai mandar uma cartinha. A Receita não manda cartinha nenhuma, tem que ser olhado dentro do processo ou acompanhado pelo sistema. Aqui no último slide eu coloquei os endereços úteis para vocês, do SNCR, o manual que é do INCRA, o manual dessa declaração do INCRA, portal CNIR, que vocês podem, clicando aqui, acessar direto, tá? Pelo que eu vejo aqui, eu terminei em 39 minutos e 20 segundos, então consegui fazer dentro do tempo. Eu peço desculpas porque esse cadastro realmente ele é um pouco mais complicado e aqui a gente não teve muito tempo de fazer uma explanação melhor. Então, por isso da necessidade de vocês lerem essas fontes de informações, a Instrução Normativa 2008, ler o manual do CNIR, quem vai fazer, olhar esse passo a passo, que eu acredito que vai ser distribuído para vocês, e consultarem na página da Receita, ali inclusive tem as formas de entrar em contato também com a Receita, enfim. Agradeço vocês pela paciência e fico aqui para responder as perguntas, caso vocês tenham. Nós que agradecemos, Jurandir. Você não tem pedido desculpas por nada, foi ótima a sua apresentação. Então, agradecemos e cumprimentamos pelos valiosos conhecimentos que você trouxe. Muito obrigado. Antes de passar às perguntas encaminhadas para os instrutores, nós temos que dar dois avisos. Dois avisos importantes, que a lista de presença e o formulário de avaliação do evento estão disponíveis para os participantes. Eu vou convidar inicialmente o moderador Benito Papini para transmitir as perguntas ao colega Marlon Belém, tá, Marlon? Então você vai ser o primeiro, o Benito vai fazer as perguntas que foram trazidas pelos participantes. Então, Benito, por gentileza, depois o Jurandir. Obrigado. Então, vamos lá. São perguntas sobre o CPF. Quais são as ocorrências mais comuns que levam à suspensão do CPF? Recebemos muitos contribuintes com essa intercorrência no atendimento do NAF. Normalmente é a falta de entrega de declaração de imposto de renda para aqueles contribuintes que são obrigados e não declaram. Pergunto, teria outras ocorrências? Ok. Gente, por isso que eu coloquei o ponto crucial, né, da identificação do status, porque o status faz toda a diferença no NAF. Por exemplo, um atendente da Receita, que ele já compreende bem e mais profundamente esses status, só em saber o status, o status na consulta, na pesquisa da situação cadastral, ele sabe o problema. E isso esse sentimento pode nascer em você, né? Contador, aluno do NAF. Olha só, quando a ausência da declaração de imposto de renda não torna o cadastro com o status de suspenso. A situação é que acaba colocando o status como pendente de regularização, que não é uma suspensão. Então, quando há ausência da declaração de imposto de renda, torna o cadastro com status de pendência de regularização. E a possibilidade da suspensão, ela nasce quando há um erro cadastral. Então, se eu fosse dar um exemplo claro, de cada item, né, que você faz, cidadão, você faz seu cadastro, de cada item básico do cadastro, quando há uma alteração ou quando há uma incorreção do dado, há a possibilidade de haver a situação cadastral como suspenso. Então, há uma distinção, né? Nas ausências de declaração de imposto de renda, acontece a pendência de regularização. Por quê? Porque o não envio de uma declaração de imposto de renda torna-se o cidadão pendente com o fisco, com a Receita. E aí torna o status do CPF estando como pendente. Agora, a incorreção ou a incoerência de um dado no cadastro não é uma pendência, porque isso nasce da vida, do fato social. Imagina só, né? Um casamento. As pessoas alteram seus nomes, né, ao se casar. Então, isso é um fato social. O nome social é um nome social, é um fato social.
Então, isso nasce todo dia, né, no cadastro, e o cadastro ele tem que ser mutável para isso, e abre essa possibilidade. Agora, a situação da suspensão não leva, né, e aí isso é importante, essa pergunta, né, não leva o cidadão a ter que levar a essa preocupação que é uma pendência, certo? A pendente de regularização, sim, né, ele está pendente, ele tem uma obrigação a ser feita, mas a suspensão, não, né? Não necessariamente ela é vista como item de obrigação, como a pendência de regularização. Ok? Vamos à próxima, então. Pode ser feito o teste de impressão de um CPF de forma real? Pode, com certeza. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos aqui. Pronto. Ok. Então, aí está a minha tela. Vamos entrar aqui no site da Receita. Nós temos o item de CPF. Eu vou mostrar por um caminho diferente, né, gente? Porque o diferente sempre tem que ser o normal. Então, vamos aqui por baixo, no item Serviços e item Cadastros. E nós vemos o cadastro CPF, pessoas jurídicas, imóveis rurais. Então, vamos aqui em Cadastro CPF ou CAEPF. E aqui temos, né? Consultar, escrever, atualizar ou obter o cartão do CPF. Pronto, tá? Aqui nós temos as informações, né? E o link para o acesso ao item que de fato faz essa emissão sempre está aqui, em etapas para a realização do serviço. Então, nós vemos os links aqui. E aqui nós temos, né, o link web, né, para esse serviço, né, que é a impressão do comprovante de inscrição. Certo? Então, quando clicamos aqui, ele vai pedir dados básicos, mais dados pessoais. Certo? Então, isso, gente, para vocês no NAF, isso tem que estar na veia, né? Então, eu vou fazer o meu aqui para vocês verem. 017-597. Pronto. Vou fazer o meu. Aqui, gente, chega num gargalo, né? Por exemplo, aqui na situação do título, chega num gargalo. Porque muitas das vezes o cidadão não anda, não porta o seu título e não se lembra do número, né? Pouco cidadão se lembra do número do título. Então, você pode vir no site do TSE, que é constante, né? Consulta. Que é esse link do TSE, título e local de votação por nome. E aqui você vai colocar o número do CPF, de nascimento e o nome da mãe. Vai passar pelo Eu Não Sou Robô. E vai consultar. E aqui você encontra o cadastro do título, certo? No cadastro do título, ele já informa a biometria, a seção. Deixa eu ver aqui. Eu entrei pelo link errado. Ele não reportou meu título. Espera aí, só um minutinho. Tem um link do TSE que para vocês, né, eu passo esse link bastante aqui para os NAFs, que dá o acesso direto ao próprio número do título. Vou mostrar o link certinho aqui. É esse mesmo. É esse aí. Coisa ao vivo, tem disso, né?
e você obtém o título, o número da inscrição do título eleitoral. Não sei porque não está reportando nesse link. Mas aqui, a numeração do título entra, mas tem o link. Eu prometo em mandar esse link para vocês aqui também no chat. E ao colocar o link, o item do CPF, o próprio CPF é disponibilizado. Eu não tenho o link aqui fácil não, gente. Vocês vão me perdoar, mas por aqui a facilitação do acesso, né? E com o link também do TSE também ajuda bastante para conseguir, né? O número do título e fazer o acesso, tá ok? Me perdoem por não ter chegado até o final, até a última tela aqui, mas o caminho é esse aqui, é bem facilitado. Ok, Marlon, é assim mesmo, ao vivo, como você falou, acontece isso mesmo. É para acontecer, já está combinado para acontecer, né? Mas já está tranquilo. Benito, então não tendo mais, assim, a gente tem mais perguntas, tá, Marlon? Mas em decorrência do tempo, a gente vai passar, então, para a colega Pamela Penteado, que aí ela vai fazer as perguntas para o Jurandir a respeito do ITR, do cadastro do ITR, tá, Jurandir? Pamela, por gentileza. Oi, boa tarde, Jurandir. Eu vou fazer a pergunta aqui. A primeira pergunta é da Kátia Cabral. E ela pergunta o seguinte: quando uma propriedade está na divisa de 2 municípios? Quando ele está na divisa de 2 municípios, já está previsto lá na Instrução Normativa, essa 2008, é o artigo 14, ele fala o seguinte, que ele tem que ser cadastrado no município que está a sede do imóvel, tá? Essa seria a regra principal, ou se não existe uma sede, então onde está a área maior, tá? Ou ainda, se as duas áreas, então não existe uma sede, as duas áreas são exatamente iguais, seria a única hipótese de que ele poderia escolher o município. Mas as regras seriam por essa ordem, onde está a sede, onde está ou a área maior, ou ele escolhe se for áreas iguais. Perfeito. A segunda pergunta é da Érica Vaz, e ela diz o seguinte: na área rural, o que a Receita vê como maior dificuldade para essa regularização dos imóveis? Olha, são vários fatores, mas o que, pelo menos aqui na minha região, o que existe muito problema, principalmente agora com a vinculação entre o número do INCRA e o número da Receita. Por muitos anos, os cadastros foram feitos de forma errada, por desconhecimento, muitas vezes até nosso mesmo, porque não havia uma conferência, nem tinha como fazer conferência de todos os imóveis. Lá em 1997 teve um recadastramento geral e não tinha como fazer uma conferência 1 a 1. Então, o que acontece? Existem muitas áreas que estão na documentação, elas estão em condomínio. Então, você pega uma área lá de 100 hectares que tem 10 proprietários, mas que na realidade, se você for olhar lá na fazenda, lá cada um já tem a sua área demarcada, não é mais um condomínio. Então, começa por aí. A regularização da documentação é uma das partes mais complicadas que a gente tem visto. Aí acontece da pessoa ter um número de INCRA para a área total, em condomínio, e ter vários NIRFs, um para cada pedacinho de terra. Aqui no Rio Grande do Sul o governo fez um projeto chamado Gleba Legal, que está facilitando um pouco essa localização da parcela, ou seja, cada um fazer a sua matrícula separadamente para essas áreas que não são mais condomínio. Mas isso eu não sei a nível de Brasil como é que está. Então, a maior dificuldade realmente é a parte documental e nessa hora agora de vincular que existem cadastros diferentes entre um órgão e outro, que vai dar um pouco mais de trabalho para os proprietários regularizarem. Ok, Jurandir. Mais pergunta, Pamela? Eu tenho 2 outras perguntas. Tudo bem. Manda lá. Posso fazer? Sim, sim. Tá. A terceira pergunta é do João Vicente, ele é coordenador do NAF, na Universidade da Bahia, e ele perguntou o seguinte: um cidadão regularizando o seu cadastro agora de um imóvel que nunca foi cadastrado, pergunto, ele vai ter que pagar ITR retroativo à data da aquisição da posse do bem, ou vai passar a pagar a partir de agora? Aí depende do seguinte, assim, se o imóvel for imune ou isento, já na hora que ele vai fazer
o cadastro ali dentro do CNIR, ele já vai informar que é imune ou isento. Então, ele não vai pagar nada. Na verdade, não vai nem precisar entregar as declarações, tá? Agora, se ele for um imóvel tributário, então a Receita ela vai cobrar, nunca cadastrou, então a Receita não tem como cobrar 10 anos atrás, ela cobra dos últimos 5 anos. Então, ele vai ter que entregar as declarações dos últimos 5 anos, mais a desse ano, que não está no prazo ainda, e vai pagar sobre esses 5 anos. Então, a única exceção que ele não pagaria se fosse uma área desmembrada de uma outra área que vinha pagando de outra pessoa. Ele comprou a área, outra pessoa vinha pagando até então, aí ele só iria passar a declarar a partir da compra dessa terra. Mas nesse caso dele que nunca foi declarado, ou ele é isento e não vai pagar nada, ou ele vai ter que recolher os impostos dos últimos 5 anos, fazer a declaração e recolher. Certo. E uma última pergunta do João Vicente também. Ele pediu para que o palestrante peça para que o palestrante faça uma diferença entre o CNIR, o DIAC e o CAFIR. Tá, eu vou retornar aqui uma tela que tem aquele resumo. Já vou compartilhar, só vou localizar ela onde está aqui primeiro. E aí eu vou compartilhar, que fica mais fácil de entender. Tá, vou compartilhar aqui. Só que ainda não encontrei onde é que está a minha tela. Aqui, basicamente isso aqui. O CNIR, então, é esse sistema onde faz a vinculação, e ele hoje é a vinculação entre INCRA e o NIRF, e ele serve para criar um NIRF ou para alterar ele, tá? Então, esse é o CNIR. O coletor web do CAFIR, ele também vai ser descontinuado daqui a um tempo e vai para dentro do CNIR, mas ele seria a forma de você fazer aquelas coisas que não estão no CNIR ainda, que é o cancelamento, a reativação e a alteração de titular quando a pessoa vende para outro e ela quer tirar do nome dela. Como eu havia falado, esse vendedor também ele já pode ir lá no INCRA comunicar lá, aí vai ser feito pelo CNIR, tá? Mas ainda tem essas duas possibilidades. Daqui a uns dias o sistema coletor vai ser bloqueado para esses casos, quando o imóvel já está vinculado ali no CNIR. E o formulário DIAC, ele seria um último recurso, é aquela que você não consegue fazer pelo CNIR e não consegue fazer pelo coletor. Até porque se a gente receber aqui um pedido via formulário DIAC, que possa ser feito, por exemplo, a pessoa pede uma inscrição através do formulário DIAC, mas ela não comprova o erro, pode até ser que o sistema tenha dado um erro, aí a gente até aceitaria. Agora, meios normais a gente vai negar. Então, são formas, a ideia é que fique tudo no CNIR, tá? Então, enquanto isso não acontece, ainda existe o coletor e existe o formulário DIAC, que para essa salvação de última hora, caso não consiga fazer pelas outras formas. Obrigado, Jurandir. Nós temos uma última pergunta, então, depois que o Jurandir deu as respostas, para o colega Marlon, tá, Marlon? Uma última pergunta que ficou ali, que o Benito vai fazer a você também. Essa é a última, tá? 3 aí para cada um. A última sempre é aquela, né? Tá bom. Benito, por gentileza, obrigado. Ok. Quando a pessoa falece, que procedimento responsável do contribuinte que faleceu deve solicitar à Receita Federal para suspender o CPF e não ser utilizado de forma fraudulenta? Com apenas informação do cartório óbito, a Receita Federal já suspende o CPF? Ótimo. O falecimento, quando o cidadão já possui o cadastro, essa atualização do cadastro já é feita pelo cartório através de um sistema chamado CISOB, ou CISOBITO, que o cartório utiliza, e essa comunicação, o CISOBITO, o cartório, por lei, ele tem a obrigação legal de informar esses eventos, né, de morte até o dia 7, ou até o 7º dia do mês seguinte ao mês anterior. Então, de maio até 7 de junho, deve ser informado para atualização através do CISOB. E isso torna, né, essa atualização é automática, torna o status do cadastro do CPF do falecido como titular falecido. Agora, se não houver inscrição, né, no cadastro,
os parentes, né, os familiares ou o órgão que vai demandar a necessidade desse cadastro vai formalmente, né, representar a Receita para a criação do cadastro. E, na sequência, né, essa criação feita pelo atendente da Receita, ela já vai nascer com o status de titular falecido, ok? Para evitar essa possibilidade de fraude, de continuidade das ações da vida normal, né, de um CPF, ok? Ok, Marlon. Obrigado, Marlon. Obrigado, Jurandir, pelas apresentações, pelas respostas às perguntas. Obrigado pelas presenças. E agora, para os demais participantes, as questões que não puderam ser respondidas nesta tarde podem ser esclarecidas pelos diversos canais da Receita Federal, em especial aqueles disponíveis no ECAC e no site da própria Receita Federal. Chegamos ao final das exposições da tarde de hoje. Agradecemos as presenças de todos nesse evento da Semana de Capacitação do Aluno NAF, promovido pela Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil. Encerro dizendo que a Receita Federal busca sempre uma maior eficiência em prover os recursos para fazer frente aos investimentos na saúde, na educação e em tudo que traga maior bem-estar à sociedade. Amanhã temos um novo encontro marcado. A partir das 16 horas, nossos temas serão o Regularize, PGFN e o Parcelamento, tendo como expositores a assistente técnico administrativo do Ministério da Economia, Liliane Farias Monteiro, e o chefe do posto da Receita Federal em Itabaiana, em Sergipe, Adinaldo Lima Neto. Contamos com as presenças e participações de todos. Até amanhã. Saúde e paz a todos nós. Obrigado, gente. Abraço.